Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na bolsa. Tenho 30 anos como consultor de empresas, trabalhando no meio corporativo, convivendo com a alta administração, diretorias, presidências, estudando sobre esse tema, mundo empresarial, estudando com grandes consultores, com grandes autoridades internacionais. Tive a honra de participar de conferências com Peter Drucker, pai da administração, com C.K. Prahalad, participar de cursos com Michael Porter na área de estratégia, com Jim Collins na área de gestão, planejamento. Enfim, toda essa bagagem eu disponibilizo aqui desses 30 anos, além dos 15 anos como investidor, erros e acertos cometidos. Deste modo, temos aqui no canal mais de 600 vídeos. Aconselho que você maratone todos. Vai lá atrás, começamos o canal em julho de 2020, portanto fizemos um ano recentemente. Vai lá atrás e faz essa curva aí do tempo, essa linha do tempo, desde julho de 2020 e vai assistindo todos os vídeos. Eu tenho certeza que vão lhe ajudar a pensar de um modo diferente. Dessa forma, eu espero que você construa as suas estratégias a partir do acúmulo do conhecimento que você vai ter aqui no canal. Porque a ideia é que você deixe de ser refém de gerentes de banco, de corretoras, de analistas de mercado, que você deixe de ser refém de pessoas no YouTube, enfim, que você tenha a condição de fazer um voo próprio, que tenha autonomia para fazer as suas escolhas. Afinal de contas, o dinheiro é seu, não é de ninguém. Você não pode deixar o seu dinheiro aos cuidados de um gerente de banco, que as prioridades dele não são as suas, nem tampouco com analistas de corretora, porque os objetivos de ganho deles são diferentes dos seus. Você precisa fazer as suas escolhas. E o canal tem essa proposta de lhe ajudar a evoluir do ponto de vista de raciocínio, para que você tenha maturidade, segurança de montar as suas estratégias. Essa é a nossa expectativa. Se isso fizer sentido, deixa o like, compartilhe com os amigos, assim a gente atinge mais e mais pessoas. Estamos sempre falando sobre algumas empresas que estão na minha carteira, ou estão no meu radar, ou que de alguma maneira me chamaram a atenção em algum momento, ou estou nesse exato instante estudando ela, enfim. Além disso, procuro aqui refletir sobre o pensamento das pessoas que tiveram sucesso, que têm sucesso e que são milionárias, porque apenas 5% da população mundial é milionária. E há um segredo para isso, o jeito de pensar e de agir. Aqui aconselho sempre, vamos aprender com os tubarões? Outro dia teve uma pessoa que disse, é sempre essa ladainha de aprender com os tubarões? Ora, é a minha proposta. Quem não quer, não precisa estar aqui no canal, não é verdade? Este canal não é obrigado as pessoas estarem aqui. Ninguém está obrigado a estar aqui, não é? Se acha que esse conteúdo não lhe serve, vai procurar o que lhe sirva. Eu sempre fiz isso. Parece uma estupidez alguém seguir um canal, é uma coisa de retardado, seguir um canal que não concorda. Olha que coisa ridícula. Eu não consigo entender esse retardamento mental. Então, você tem que procurar o que você se identifica, o que você entende que pode ter utilidade para a sua vida. É assim que eu entendo. Sempre procurei boas referências para o que eu precisava, para o que eu entendia que era o certo, e aí eu colava nessas pessoas. Então, as minhas referências no mundo empresarial eram o Jim Collins, era o Peter Drucker, era o Michael Porter, eram os empresários brasileiros ou estrangeiros. Então era o Steve Jobs, era o Bill Gates, era o Abílio Diniz, Jorge Paulo Lema, Warren Buffett, Jorge Gerdau, Norberto Odebrecht, Antônio Hermílio de Moraes, Roberto Setúbal. Essas pessoas me diziam alguma coisa. Então eu só procurava colar em quem tinha algo que eu julgava importante para o meu crescimento e para o meu aprendizado. Eu não perdia e continuo sem perder meu tempo com pessoas que eu acho que não têm utilidade para mim. Sugiro que cada um de vocês tenham esse tipo de raciocínio também. Gastem o seu tempo com aquilo que seja útil para o seu crescimento.
O tempo, gente, é um recurso insubstituível. Ele passa e não volta mais. Ó, passou 1 minuto, 2 minutos, passaram, não voltam. Você não tem como rebobinar, não é? Não tem como retroceder. Então, seja inteligente, use o seu tempo com maestria, procure tirar o melhor proveito do uso do seu tempo. Afaste-se do que lhe perturba, afaste-se do que você não concorda e foque em pessoas que efetivamente você identifique que são capazes de te ajudar. Aquilo que você não concorda, que você não gosta, que por alguma razão lhe confronta com suas ideias, para de seguir. Eu, pelo menos, sou muito seletivo e recomendo que você também seja. Bom, mas hoje eu quero trazer uma reflexão aqui, é uma entrevista que eu resgatei, porque a gente ouve muito falar de Magazine Luiza, esse case maravilhoso, né? De 2015 para cá, uma empresa que explodiu, né? Um foguete que passou da Lua, para surpresa de muitos, passou de Vênus, já passou de Saturno e não para de fazer essa viagem intergaláctica, interestelar. Mas tem um período anterior a isso. Como é que foi essa empresa antes de 2015? Aí eu trouxe exatamente uma entrevista com uma pessoa que conduziu o Magazine Luiza antes do Fred Trajano, que esteve na liderança da empresa antes do Fred Trajano, para que a gente reflita um pouco sobre as palavras dele, sobre as mensagens, as reflexões dele. Então, é uma entrevista com CEOs de empresas, né, uma série de entrevistas com CEOs de empresas, publicado no site Seu Dinheiro. E aí o título é De Corpo e Alma, as lições de Marcelo Silva, o conselheiro que fez a ponte na gestão do Magazine Luiza. Então vamos ouvir um pouquinho sobre isso. Empresas têm corpo e alma. O corpo é a operação, o dinheiro a performance e os números. A alma está nos valores da empresa e nos seus propósitos. A definição é de Marcelo Silva, executivo que dedicou a carreira do corpo de gigantes, a cuidar do corpo de gigantes do varejo, como Bom Preço, G. Barbosa, Pernambucanas. Como presidente do Magazine Luiza, entre 2009 e 2015, Silva foi o responsável por abrir o capital da empresa na Bolsa, em 2011. Depois, ele conseguiu fazer a ponte entre a gestão de Luiza Helena Trajano e do seu filho, Frederico Trajano. Assumiu uma vaga no Conselho de Administração da varejista. Foi quando passou a cuidar da alma do Magalu, que se tornou uma das estrelas na Bolsa, após uma valorização extraordinária nesses últimos anos. A reportagem de hoje é a primeira de uma série, diz aqui a matéria, né? A primeira de uma série dos conselheiros, que mostra o trabalho invisível dos chefes dos CEOs. Sempre às segundas-feiras, o Seu Dinheiro trará entrevistas com executivos. Essa é uma matéria, é uma série de 2019 que eu fui resgatar. Então, é antiga, mas que continua útil porque a gente aqui vai ouvir um pouco sobre essa história da Magazine Luiza antes do Frederico Trajano assumir. Atual vice-presidente do Conselho, Silva brinca ao comentar sobre a alta dos papéis na gestão de Fred. Tiraram um cavalo de arado velho, devagar, e colocaram um cavalo de arado novo na empresa. Aí a produtividade foi lá para cima, disse ele. Para ele, a combinação de alma e corpo é o segredo do sucesso do Magazine Luiza. Em 2019, Marcelo Silva tinha 65 anos. Ele nasceu em um engenho de cana-de-açúcar no interior de Pernambuco, um dos irmãos do meio de uma prole de 12. As experiências de infância moldaram parte importante da filosofia de vida do executivo, que mais tarde se empregou no mundo corporativo. Em um de seus livros, Gente Não é Salame, por exemplo, ele ilustra o mau comportamento de um dono de engenho. No início dos anos 50, o pai de Marcelo, Osmar, era o administrador de um engenho no interior de Pernambuco. O dono Severino Pragana, um advogado que morava na capital, nunca emitiu um elogio ao esforço de Osmar, que havia assumido um engenho falido. Em 8 anos, quadriplicou a produção.
Em uma de suas visitas, em 54, o Dr. Severino perguntou quantas toneladas de cana seriam colhidas no ano. Osmar disse que havia a possibilidade de fazer até 10 mil toneladas com chuva, mas a seca iria limitar a colheita a 8 mil toneladas. O número incomodou o Dr. Severino, que disparou: esse negócio não tem futuro. Vou terminar arrendando ou vendendo isso aqui tudo. Arrasado com a falta de visão do patrão, Osmar não se conteve, pegou a mulher e os filhos, incluindo Marcelo, e arrendou um engenho na mata sul de Pernambuco. Marcelo só tinha 3 anos de idade quando tudo aconteceu, mas hoje o economista e contador com pós-graduação em administração financeira daria algumas dicas preciosas ao Dr. Severino. Em primeiro lugar, não seja um acionista tão ansioso por resultados. Pense no negócio no longo prazo. Não se assuste com crises ou números ruins. Eles também fazem parte do negócio. E, principalmente, saiba valorizar os bons gestores. É preciso cultivar um círculo virtuoso, aumentar vendas, aumentar resultados, aumentar empregos, afirma o executivo, que além do Magazine Luiza, atua como conselheiro em outras 5 empresas, além de ser presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo. A seguir, vamos ver os principais trechos dessa entrevista, em que Marcelo Silva conta um pouco da sua história. Aí a repórter começa: há 20 anos o conselho era uma espécie de clube de amigos do presidente. O que mudou? Hoje a legislação é muito clara. O conselheiro responde civil e criminalmente pelo que acontece na empresa. A última instância na hierarquia de uma companhia é o conselho eleito pelos acionistas. Os membros olham muito para o futuro, para os modelos de negócio que estão sofrendo mudanças seríssimas por conta da digitalização. O que tenho visto ultimamente são os próprios gestores demandando um conselho que agregue valor à companhia, que traga subsídios, informações à tomada de decisão. Às vezes a gestão fica tão focada na empresa que não vê com muita propriedade o que está acontecendo lá fora. Daí a necessidade de um conselho ter diversidade em sexo, background, expertises. Se o conselho não for uma peça importante na organização, ele nem deveria existir. Então veja que aqui a gente já faz um recorte do que significa ser um conselho de administração, até para a gente começar a entender o que será o conselho de administração da Infraco, que a Oi está criando com o BTG, da sua relevância, até para entender também movimentos de algumas empresas, como o Nubank, que convidou a Anitta para ser conselheira. Então, veja quais são as características que se busca nos conselhos da atualidade, né? Essa busca pela diversidade e essa busca por olhares diferentes. Isso tudo enriquece o conselho das empresas. E isso tudo é muito importante, porque o conselho acaba tendo um papel, como aqui ele destacou, um papel estratégico no crescimento da organização. Você está em outros 5 conselhos, além do Magazine Luiza: Raia Drogasil, Movida, Grupo Silvio Santos, Indústrias Reunidas, Raimundo da Fonte e Avenida. Já foi a única voz dissonante? Já aconteceu. Nesses casos eu deixo consignado que não concordo. É raríssimo, mas especialmente se for um conselheiro independente, que não tem nada a ver com os controladores, deve deixar evidente a sua opinião. Afinal, ele está ali para agregar benefício ao grupo. Depois de ser CEO de 4 grandes empresas, como Bom Preço, G Barbosa, Pernambucanas, Magazine Luiza, qual é a sua contribuição como conselheiro? Olha, eu tenho a obrigação de ter uma visão mais ampla da floresta do que da árvore. É curioso ele fazer essa colocação da árvore e da floresta, porque eu cresci profissionalmente prestando serviço para um grande empresário, um bilionário, e ele me dizia sempre isso. Ele disse: meu filho, você precisa ver a árvore e em alguns momentos você precisa subir no morro para ver a floresta. São 2 coisas totalmente diferentes. A árvore está ali na sua visão de curto prazo, para você cuidar dela no seu dia a dia. Mas há momentos que você precisa se afastar do seu dia a dia, subir o morro e olhar a floresta, porque aí você vai ter a perspectiva do todo, vai ter uma visão mais ampla para tomar decisões mais estratégicas. Aí ele me fez lembrar agora, vendo essa frase aqui, né, que ele diz: você tem que ter uma visão mais ampla da floresta do que da árvore. O CEO é um esquema 24/7, olhando todas as áreas da empresa. O conselheiro, por sua vez, tem que opinar sobre tudo. Eu trabalho no varejo desde 78.
e posso assegurar que, apesar das modernidades, o que diferencia uma empresa da outra são as pessoas. Olha que legal. O que diferencia uma empresa da outra são as pessoas. Lembra, eu sempre estou dizendo aqui que você olha os números da empresa, são importantes, né? Eles falam muito do passado, de como a empresa chegou até aqui, mas olhe sobretudo as pessoas, olhe a liderança, o Henrique Breda diz isso. O maior ativo que uma organização tem são as pessoas, preste atenção nos líderes, são eles que vão levar as organizações para um ponto futuro de sucesso ou de fracasso, portanto esteja atento às pessoas. E ele aqui reforça, né? Então, ele diz aqui, a gestão deve cuidar das pessoas, dos colaboradores, para que eles cuidem bem dos clientes. Essa tarefa deve ser observada pelo conselho. O conselheiro tem que dizer para o líder, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu não estou aqui para apurrinhar o juízo de vocês, ou só ficar verificando se os números estão legais ou não. Se não estão, como eu, conselheiro, posso ajudar a melhorar isso? O conselho tem que ir fundo na avaliação das estratégias. Erros táticos e operacionais acontecem todos os dias e eu conserto, mas um erro estratégico pode colocar a companhia em risco. Percebam isso, né? Táticos e estratégicos. Há movimentos que você consegue corrigir, são os movimentos de curto prazo. Decisões estratégicas não, elas podem fazer com que a empresa aborte um crescimento ou que ela siga por um caminho onde ela vai bater com a cara na parede. Então é preciso estar atento a esse movimento e a essa distinção entre o curto e o médio e longo prazo, entre o que é execução do dia a dia e do que pode, vamos dizer assim, comprometer o futuro da empresa. Vamos continuar ainda hoje falando sobre isso, repercutindo essa entrevista e refletindo sobre esses temas tão importantes e tão pertinentes ao mundo empresarial, mas que são extremamente relevantes se você quer ser um investidor, porque você está comprando uma ação. E uma ação o que é? É uma parte representativa de uma empresa. Ou você entende isso, ou você não nasceu para viver na Bolsa de Valores. E aí você tem a opção de viver na caderneta de poupança ou na renda fixa. Se gostou do vídeo, deixa o like, fica com Deus e até a próxima. Tchau.